Audiolivro O Último Convite, uma mensagem de esperança, de Clifford Goldstein. Capítulo 11. O fim de Babel. Trata-se de um episódio fascinante, envolto por mistérios criados tão somente pelo tempo, uma vez que ocorreu em um passado distante. Nosso único registro, as Escrituras, o retrata em apenas 9 versos. Gênesis 11, versículos 1 a 9. No entanto, seus desdobramentos e resultados reverberam ao longo de milênios até o instante em que você está vivendo. O fato de ler essas palavras no idioma em que o livro chega até você se explica pelo que ocorreu nessa história. Daí o caráter tão fundamental e significativo desse evento. O relato começa com esta frase: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Gênesis 11, versículo 1. Uma vez que tudo aquilo que conhecemos e tudo que está registrado pela história também diz respeito à realidade de idiomas diferentes, estima-se hoje que existam cerca de 7.000 idiomas falados no planeta. O conceito pode parecer estranho, mas ao se levar em conta que ainda era o início da história do mundo, faz sentido a ideia de apenas uma língua e uma só maneira de falar. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Gênesis 5, versículos 1 e 2. Um Deus, um povo, um idioma. A primeira Babel. Embora o dia exato desse acontecimento seja desconhecido, sabemos que o dilúvio de Gênesis, a inundação mundial, já havia acontecido. Noé também tinha morrido. Gênesis 9, versículo 29. Seus filhos, netos e bisnetos se multiplicaram e se dispersaram. Gênesis 10. Alguns habitavam em uma planície na terra de Sinar. Gênesis 11, versículo 2. A parte meridional da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Foi lá que alguns disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 4. Dá para imaginar que após ouvirem falar do dilúvio, aquelas pessoas estavam tentando se proteger de outra calamidade parecida, mesmo que cada arco-íris que pintava o céu fosse uma forma de Deus os fazer lembrar de que nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, versículo 11. Por isso, a construção de uma torre elevada, cujo topo chegue até os céus, simbolizava a rebelião contra Deus e suas promessas. Tornemos célebre o nosso nome. Retrata também a arrogância e a insolência humanas. A palavra nome, usada aqui, ocorre anteriormente no relato bíblico. Antes do dilúvio, no contexto da maldade crescente da humanidade, a Bíblia diz: estes foram valentes, homens de renome, na antiguidade. Gênesis 6, versículo 4. Renome é uma tradução que significa literalmente homens de nome. O verso seguinte diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Versículo 5. Não muito tempo antes do dilúvio e não muito tempo depois, a ideia de ter um nome é apresentada pela Bíblia como sendo motivada por uma intenção negativa. A narrativa da Torre de Babel reforça essa verdade infeliz. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejar fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo.
Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Gênesis 11, versículos 6 a 8. Embora os detalhes continuem desconhecidos, eles estavam desafiando abertamente a Deus. Foi por isso que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Imagine o espanto, o caos, a confusão, centenas, talvez milhares de pessoas de repente falando umas com as outras em idiomas ininteligíveis. Eles devem ter se sentido atônitos, temerosos, irados e frustrados por algo que jamais havia vivenciado. Mas o plano de Deus deu certo. Eles cessaram. A cidade e a torre permaneceram inacabadas, e aquelas pessoas confusas se dispersaram pela terra. Sem dúvida, aqueles que falavam o mesmo idioma se uniram uns aos outros enquanto se distanciavam de Babel. Aí encontramos as origens das diferentes línguas humanas. O relato termina com o seguinte verso: Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Versículo 9. Babel, símbolo de rebelião aberta e insolência contra Deus. É a mesma palavra usada em toda a Bíblia para se referir a Babilônia. O substantivo Babilônia ocorre centenas de vezes nas Escrituras. Desde os dias da monarquia judaica, mais de meio milênio antes de Cristo, até o Apocalipse, no qual a primeira ocorrência é esta: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do seu furor, da sua prostituição. Apocalipse 14, versículo 8. Esta é a segunda mensagem angélica que vamos entender melhor a seguir. A última Babel. A primeira mensagem angélica consiste em uma proclamação acerca de Deus, sobre seu evangelho eterno, seu juízo e sua atuação como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Também diz respeito a qual deve ser nossa reação a essas grandes verdades: temê-lo, dar-lhe glória e adorá-lo. Em contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus, pelo menos não de maneira direta. Em vez disso, aborda uma inimiga de Deus. Lembre-se do conflito cósmico. A mensagem diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Versículo 8. E como entramos nesse assunto? O Apocalipse fala mais sobre Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram a custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, versículos 2 a 5. Antes mesmo de voltar ao Antigo Testamento para entender o que significam algumas dessas imagens, as próprias imagens em si, isto é, morada de demônios, vinho do furor da sua prostituição, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, retratam um lugar que, com certeza, é espiritualmente desagradável. Todavia, há também estas outras palavras cruciais que vêm do céu: Saiam dela, povo meu. Deus ainda tem pessoas ali, a quem Ele chama de meu povo, e lhes dá ordem para sair antes que seja tarde demais. Babilônia ou Babel simboliza a oposição a Deus. Em uma das descrições bíblicas de Satanás, em que ele diz:
sereis semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 14. O inimigo é chamado primeiro de rei da Babilônia, versículo 4, representando Babel. No Antigo Testamento, Babilônia havia sido um império gigantesco, inimiga de Israel, o povo de Deus. Babilônia invadiu e destruiu a nação. Muitas das imagens da Babilônia do tempo do fim, descritas no Apocalipse, foram extraídas diretamente da mesma Babilônia do Antigo Testamento. Muito depois da destruição do antigo Império Babilônico, o apóstolo Pedro escreveu: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. 1 Pedro 5, versículo 13. Como alguém poderia estar em Babilônia, sendo que o reino não existia havia séculos? Os estudiosos têm certeza de que ele usou esse nome como símbolo do império que tinha, na ocasião, substituído a antiga Babilônia como adversário de Deus, que era Roma. Foi esse poder que crucificou Jesus, Marcos 10, 33, Mateus 20, versículo 19. Perseguiu a igreja apostólica. Veja o livro de Atos. E infelizmente continuou essa perseguição na fase papal até o início da Era Moderna. Ver Daniel 7, versículos 19 e 21, 24, 25, 8, versículos 10 a 12 e versículos 23 a 25. O livro de Daniel, em 3 capítulos proféticos, que são o capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8, retratou uma série de impérios mundiais. 2 desses capítulos, Daniel 2 e 7, começam com Babilônia, Daniel 2, versículos 36 a 38 e Daniel 7, versículo 4. Mas todos os 3 predisseram os impérios que vieram em seguida: Média-Pérsia, Daniel 2, versículo 39, 7, versículo 5 e 8, versículo 20. Grécia, Daniel 2, versículo 32, Daniel 7, 6 e Daniel 8, 21. E finalmente Roma, que permanece até o fim do mundo. Confira Daniel 2, 33, 40 a 43, Daniel 7, 7, 8, versículos 19 a 27, Daniel 8, versículos 10 a 12 e 23 a 25. E tem um papel a desempenhar nos eventos dos últimos dias. Assim como a antiga Babilônia, que foi um vasto poder religioso e político e se opôs a Deus e perseguiu seu povo, a Babilônia moderna faz o mesmo, só para piorar à medida que nos aproximamos do fim. Uma das imagens da mensagem do segundo anjo diz respeito à fornicação da Babilônia, uma imagem do Antigo Testamento relativa à infidelidade a Deus e à sua verdade. Os profetas usaram a ideia de uma mulher pura, às vezes uma noiva, como símbolo do antigo Israel quando era fiel a Deus. Jeremias 6, versículo 2. No entanto, quando era infiel, quando caía em apostasia, outra imagem era utilizada, a da prostituição. Ezequiel acusou Jerusalém de se prostituir com os filhos do Egito, com os filhos da Síria até Caldeia. Confira Ezequiel 16, versículos 26 a 29. Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas, para entregar-se à prostituição. Jeremias 3, versículo 6. Logo, a imagem de fornicação expressa a mesma ideia, falsas doutrinas, assim como a infidelidade a Deus e a sua verdade. O brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que os sistemas corruptos deste mundo não vencerão, a despeito de como as coisas parecem agora. No passado, a antiga Babilônia, com seus falsos ensinos, erros e perseguições, parecia invencível. É possível que a Babilônia moderna também pareça assim. Entretanto, graças a Jesus e a sua vitória na cruz, o pecado, o mal, Satanás, o conflito cósmico, Babilônia do tempo do fim, bem como suas falsas doutrinas e seus falsos ensinos, serão erradicados para sempre. E o seguinte brado se ouvirá através do universo. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão,
uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Apocalipse 19, versículos 6 e 7. Quadro comparativo: Babilônia Antiga e Babilônia do Tempo do Fim. 1. Esta grande Babilônia, Daniel 4, versículo 30. Mistério, Babilônia a Grande, Apocalipse 17, versículo 5. 2. Prostituições de Babilônia, Ezequiel 23, versículos 17 e 18. A grande prostituta, Apocalipse 17, versículo 1. 3. Animais selvagens em Babilônia, Isaías 13, versículo 21. Morada de demônios, Apocalipse 18, versículo 2. 4. Cidade luxuosa, Isaías 13, versículos 19 e Jeremias 51, versículo 13. Luxo, Apocalipse 18, versículo 7. 5. Governava sobre as nações, Isaías 14, versículo 6. Governará sobre a terra, Apocalipse 17, versículo 18. 6. Atacou Israel, Jeremias 51, versículo 49. Atacou o povo de Deus, Apocalipse 17, 6 e 18, versículo 24. 7. Nações beberam do seu vinho, Jeremias 51, versículo 7. Nações bebem do seu vinho, Apocalipse 14, versículo 8. 8. Uso de encantamentos e feitiçaria, Isaías 47, versículo 9 e 12. Opera milagres, Apocalipse 16, versículos 14. 13, versículo 13 e 14. 9. Juízo de Deus contra ela, Jeremias 25, versículos 28 e 30. Juízo de Deus contra ela, Apocalipse 18, versículo 8. 10. Nações contra ela, Jeremias 51, versículos 27 e 29. Nações contra ela, Apocalipse 17, versículo 16. 11. Queda de Babilônia, Isaías 21, versículo 9. Queda de Babilônia, Apocalipse 14, versículo 8. 12. Sai dela, Jeremias 51, versículo 6 e versículo 45. Sai dela, Apocalipse 18, versículo 4. Para saber mais sobre o assunto deste capítulo, acesse adv.st/convite11. Se você ainda não é inscrito em nosso canal O Bom da Bíblia aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho para ser notificado toda vez que tivermos conteúdo novo em nosso canal. Que Deus lhe abençoe.